privilégio estar aqui ministrando a palavra do Senhor. É a primeira vez que eu saio de Ramamatos, nunca saí da igreja de Ramamatos, sempre fiquei ali e saí uma vez por mês para ministrar na igreja japonesa e só. Aí o pastor Maurílio me convidou, e convidei, não pode rejeitar, né? O homem é faixa preta de jiu-jitsu e eu sou faixa branca, então tem que encarar, tem que vir mesmo, né? Então para mim é um privilégio estar aqui. E veio acompanhando a minha esposa, né? A minha rainha lá da minha casa, e o Fernando e a Franciela, um casal que veio nos acompanhando também nesta noite aqui para estar cultuando a Deus com o Senhor. As outras coisas são importantes, né? Que a gente é, que a gente fez, que a gente éramos, mas o ápice, o mais marcante é que nós somos todos iguais em Cristo Jesus. E é um privilégio sentar do lado de alguém que eu ainda não conheci, não conheço, e cultuar a Deus. Esse é um privilégio que deve ser reconhecido e aproveitado por todos nós. Às vezes nós nunca íamos nos encontrar, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele nos deu a oportunidade de juntamente cultuarmos a Deus e nos conhecermos aqui e adorarmos a Ele, que com certeza foi com esse propósito que Ele nos trouxe aqui nesta noite. E vamos parar de conversa e abre a Bíblia no livro de Lucas, Marcos capítulo 14, né, que eu vim aqui para ministrar. Então Lucas ou Marcos 14. A partir do versículo de número 3. Marcos 14, a partir do versículo de número 3. Amém? Amém. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um guento de nardo puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que fez esse desperdício de unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. Eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a sozinha, porque a afligis. Ela praticou uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiseres podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me teis. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. Eu quero falar sobre essa passagem. Nós vamos meditar nesse texto aqui, que a atitude dessa mulher às vezes nos deixou admirados, intrigados. E as mulheres sempre tiveram alguns comportamentos que foram completamente diferentes com a cultura, completamente diferente daquilo que era normal. As mulheres no cristianismo, elas tiveram uma presença marcante em tudo que elas participaram. E nós vemos isso logo no nascimento de Jesus. A mulher foi marcante. No nascimento, na criação dele, no ministério dele, as mulheres tiveram um papel muito importante. Na ressurreição também, elas tiveram um papel fundamental, que foram as primeiras a receber essa notícia e a espalhar a notícia da ressurreição. E essa mulher aqui também foi diferente no seu jeito de tratar Jesus, de honrar Jesus. Essa mulher foi diferente.
ela teve um comportamento que não era nada normal daquela época. Não só ela, Jesus foi ungido pelo menos 3 vezes. Então, esse no livro de Marcos, no livro de Lucas e outro no livro de João. Então, 3 mulheres, alguns falam que só 2, mas tem 3 ocasiões que ele foi ungido e foi de uma maneira extraordinária pelas mulheres. E dessa mulher aqui que nós queremos meditar, não somente dessa mulher, mas eu quero falar desses personagens que estão aqui bem claro nesse texto aqui. Porque no versículo número 3 que nós acabamos de ler, Jesus ele estava em Betânia, ele tinha costume de estar sempre em Betânia, na casa de alguns irmãos, amigos, jantava, pousava ali, e de repente ele vai e recebe esse convite, não sei, desse moço para estar jantando na casa dele, que nós chamamos de Simão, e como era um nome comum, né, então ele tinha uma outra identificação, é o leproso. Então agora a gente não sabe se ele era ex-leproso ou se continuava ainda com lepra ainda, mas a identidade dele aqui é chamada de Simão, o leproso. Então, é igual, mais ou menos assim, igual em Minas, você é filho de quem? Não é se é esposa de quem, você é mãe de quem, quem é seu pai e quem é seu marido. Sempre é conhecido assim, tem algum ponto que identifica essas pessoas. E no caso aqui de Simão, o que eu identificava que ele é leproso, ou é, mas é o Simão, o leproso. Esse já estava, era uma marca registrada, uma identidade dele. E mesmo que Jesus o curou ou não, que a gente não sabe, mas essa marca não saiu, ele era conhecido por isso. Mas isso também não impedia que Jesus aceitasse o convite dele. Ele vai e chama Jesus para ir comer ou jantar na casa dele, ali participar de uma mesa. Então esse homem, com uma identidade não completamente bem clara para nós, uma identidade que não está assim bem dizer se ele era curado ou não da sua lepra, mas ele tem algumas características que nós devemos aprender com ele. O nome dele, o sobrenome, o nome de família, não é tão importante como as atitudes dele para tratar com Jesus. Bom se todos nós tivéssemos essa consciência também. Não me interessa o meu nome, não me interessa a minha vida social, não me interessa o meu grau, né, de conhecimento e informação, isso é inútil, isso não vale nada. O que conta é aquilo que Jesus provocou em mim e ele é para mim, isso que deve ser mais marcante na vida de cada cristão, cada um de nós que fomos chamados pelo Evangelho. Às vezes nós perdemos tempo com coisas à toa demais, nós perdemos explicação, coisas à toa, inúteis, mas aquilo que é mais essencial e importante para nós, que é Jesus, às vezes não é nem tão percebido em nossa vida, em nossa conduta, em nossa prática diária, não é percebida. E esse homem aqui, ele tinha uma coisa que era, assim vamos dizer se era normal ou não, que era a gentileza. Esse homem, ele era gentil, a ponto de, eu não sei se ele era leproso ou não, mas ele não se preocupar com a própria miséria dele, mas ele ter a gentileza e a disposição de convidar alguém para partilhar alimento com ele também. Então esse homem tinha essa característica. Ele é mais ou menos um que nós não conhecemos muito, mas pelo comportamento de convidar Jesus e algumas pessoas para ir para a sua casa jantar, isso prova que esse homem tinha gentileza como qualidade na vida dele. E é o que nós precisamos aprender como cristão. Nós falamos que somos evangélicos, nós pregamos o evangelho, falamos que somos de Cristo, mas essa prática de gentileza é o que está faltando mais em nós como igreja. Nós não sabemos mais o que é gentileza. E esse homem tinha essa qualidade aqui. Essa qualidade que era, às vezes passava despercebido por outros, por alguém que só conhecia por leproso, mas aqui nesse relato bíblico aqui, deixa bem claro que esse homem ele tinha, não sabemos as condições financeiras, monetária dele, financeira dele, mas ele tinha disposição de ser gentil com algo que ele tinha nas suas mãos. Só que nós, como cristãos, às vezes nós somos gentis demais com aquilo que nós não temos em mãos. E nós somos gentis demais com coisas dos outros. E menos gentil com aquilo que nos pertence. E o Evangelho cobra a ser gentil com aquilo que nós somos e aquilo que está em nossas mãos. Então esse homem tinha
essa qualidade. E não é só essa qualidade, essa gentileza, mas a ramificação dela ainda vai para a hospitalidade também. Ele era gentil, se dispôs a convidar e era hospitaleiro. A Bíblia nos exorta, nos cobra isso, como cristão, a aprender a praticar a hospitalidade. No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 12, o autor de Hebreus exorta a exercer a hospitalidade com qualquer um, porque foi nessa que algumas pessoas foram hospitaleiros, receberam até anjos nas casas deles. Só que nós temos dificuldade de receber pessoas em nossa casa, pessoas em nossas igrejas, nossas comunidades, pessoas em nosso círculo de amigos. A hospitalidade é uma coisa que também tem fugido do nosso círculo de cristianismo. E esse homem tinha isso aqui. Não somente Hebreus exorta, como Pedro também exorta, e Paulo também exorta também que tem que exercer a hospitalidade. A pergunta hoje, nesse momento, é: o quão de hospitalidade eu e você estamos exercendo em nossa vida diária com o nosso próximo? Ou com alguém, principalmente desconhecido, estranho para nós. Estranho, nós nunca vimos, nós nunca conhecemos, não está em nosso coração ainda. Que às vezes nós exercemos hospitalidade com aqueles que já são próximos nossos demais. E pouco hospitaleiros para aqueles que são estranhos. E a hospitalidade é exigida e é cobrada daqueles que são estranhos. A Bíblia nos exorta a exercer a hospitalidade com pessoas estranhas e desconhecidas. É estrangeiro, aquele sem pátria, é com esse tipo de gente. Mas nós selecionamos a nossa maneira de ser hospitaleiros, né? Quem nós convidamos, com quem nós andamos, quem nós estendemos as mãos, quem nós ajudamos, nós somos selecionadores. E esse homem aqui não, porque ele chamou Jesus e com certeza os 12 estavam ali, mais alguma turma estava ali também. Então a hospitalidade dele não estava com limite, não tinha limite, ele ia muito mais além. Ele não só se preocupou em chamar Jesus para participar, mas aqueles que acompanhavam Jesus também era bem-vindo na mesma mesa que Jesus estava sentado. Às vezes a nossa hospitalidade é selecionada, nós selecionamos quem convidamos e às vezes aquele que acompanha, que é nosso convidado, não é bem-vindo para o nosso meio. Nós precisamos rever o nosso cristianismo e a nossa maneira de ser hospitaleiro. Não somente a hospitalidade, esse homem tinha disposição de repartir aquilo que ele tinha, o que era o melhor e sagrado, porque o costume judaico sempre fala que o negócio de alimentar, junto convidar alguém para comer, isso é uma coisa como se fosse um culto, é uma coisa santa e sagrada. Partilhar aquilo que eu tenho de bom e de melhor. Partilhar e compartilhar. Como que nós somos, irmãos? Qual a disposição que nós temos de partilhar, compartilhar aquilo de sagrado, de bom que tem em nós? Que Deus fez em nós, fez por nós. Qual é a disposição que nós temos de viver essa partilha? A igreja primitiva, no começo, eles tinham isso por costume, e a igreja cresceu tremendamente porque crescia esse costume de partilhar e compartilhar as coisas uns com os outros. A igreja hoje, de um modo geral, nós como cristãos, nós temos afastado essas qualidades que esse homem leproso, pouco conhecido por nós, gentileza, hospitalidade e a disposição de partilhar aquilo que lhe pertencia, não são características, ou aliás, são características raras em nós como igreja, nós como cristãos. Não somente esse homem aqui, mas eu quero falar dessa mulher, que é essa outra personagem. Porque nesse ambiente de partilha, de hospitalidade, de gentileza, entra essa personagem desconhecida, uma mulher. Qual é o nome dessa mulher? Não tem nome. Desconhecida. É estranha. Com certeza, não sei se ela era bem-vinda ali, a gente não sabe o testemunho dessa aqui, a gente não sabe qual era o passado dela. Então ela era uma estranha, então ela era uma sem nome. É uma sem nome que chega no meio de um bando de gente com nome e do lado de Cristo. E essa sem nome,
ela não pode ser conhecida por todos, é desconhecida por todos ali com certeza, e principalmente por nós, mas ela era devota de Jesus Cristo. Ela era devota desse Senhor que possivelmente tinha libertado ela de alguma coisa, dos pecados perdoados. Essa mulher era devota. Então essa desconhecida muda completamente o cenário daquele jantar. Essa desconhecida não fazia parte daquele grupo, ela mudou tudo. Mas tinha característica, ela era devota de Jesus. Será que nós somos assim? Porque às vezes aqueles que não fazem parte de nosso grupo, que não tem nome, que é desconhecido, nós nem importamos em tentar perceber ou descobrir se eles são servos do Deus Altíssimo, são devotos à pessoa de Jesus Cristo. Nós não nos preocupamos, não conheço, então não quero nem contato. Aliás, não é nem bem-vindo em nosso meio. Aliás, tem que ficar de lado, nem conhece, é estranho. E nós mantemos essas pessoas desconhecidas e estranhas, e nem queremos nos aproximar dessas pessoas e nem permitimos que elas se aproximem de nós. E essa estranha aqui, sem nome, ela era devota de Jesus. Às vezes eu fico triste e às vezes revoltado, porque às vezes até as igrejas, as comunidades têm dividido. É do Betel, não se mistura com Batista, não se mistura com Assembleia, não se mistura com Presbiteriano. Não, é só. E às vezes eles também têm isso, não falam, não é do Betel, não quer saber. Às vezes nós temos esse tipo de comportamento. É desconhecido, não é Betel, não é Batista, é desconhecido de outra denominação, não faz parte. Mas espera aí, e a identidade mais importante que é servos do Deus Altíssimo, livres e novas pessoas em Cristo Jesus, isso não quer dizer mais nada. Ou às vezes é um desconhecido diante de uma sociedade, de uma posição social e tudo, nós não damos valor para essas pessoas e damos valor às coisas inúteis da vida. O que é mais importante? Posição social ou a identidade que essa pessoa é devota à pessoa de Jesus Cristo? Não somente isso, ela honrava Jesus. Porque quando ela entra, ela não se preocupa com o ambiente, se é conhecido ou não, se ia ser bem recebida ou não, porque ela era uma intrusa aqui. E de repente ela vai, chega e pega, quebra o vaso de perfume e derrama em Jesus, e ali começa, ela não se importa quem está do seu lado, com quem os julgamentos, ela não está nem aí. Ela quer prestar honra à pessoa de Jesus. Não se importa com pré-julgamentos daqueles que estão em sua volta. Ela quer prestar o melhor dela para Jesus. Às vezes nós limitamos o nosso culto pessoal, às vezes quando nós estamos em meio à comunidade, nós limitamos e colocamos limite, ficamos envergonhados, pensando no que o outro do lado vai pensar a respeito de mim. O que o outro pode falar de mim. Eu não posso. Não, essa mulher não se importou com isso. Então uma pessoa que é devota, nascido no devoto ao Deus Altíssimo, quando ele vai querer prestar honra, ele não se preocupa com aqueles que estão em sua volta, nem se preocupa com os pré-julgamentos que vão ser atirados nela. A importância, a coisa mais importante para essa pessoa é honrar a pessoa de Jesus. E essa mulher fez isso. Não somente isso, ela quebrou esse vaso, derramou o perfume ali, fez tudo isso. Ela falou assim, porque esse é um perfume muito caro, então essa mulher está falando, essa honra tem que ir muito mais além. Esse Senhor é digno de receber toda essa honra. Não me importo com o julgamento dos outros, não me importo com o valor que eu estou investindo aqui, eu não me importo com isso. O Senhor é digno desse serviço ou dessa prestação de honra que eu estou prestando para Ele. Às vezes eu me preocupo com o nosso culto também a Deus. Às vezes nós nos preocupamos com as pessoas que estão em nosso lado. Como que vão me ver? O que vão falar? Como que vão me enxergar? Às vezes se preocupa com isso. E às vezes nós deixamos de prestar honra devida ao Deus Altíssimo. E prestamos às vezes a nossa honra, não sei se eu posso dizer honra, ou uma honra barata
a Deus. Essa mulher pegou esse 300 denários, quase um ano de serviço, e derramou ali para Jesus, ali em Jesus, esse perfume. Ela não se importou. Ela queria dar essa honra, e essa honra está muito além, não tinha preço, limite de preço para ela. Aí eu pergunto, será que às vezes também nós não prestamos culto baratos a Deus também, muito barato, honras baratas, vazias de coração, vazias de alma? Será que às vezes nós não prestamos isso para Deus? Deus um dia chamou a atenção do povo de Israel, usando o profeta Isaías. Seu culto de Deus está completamente diferente. Está completamente diferente do culto de seus. Esse culto de seus aí, não, o negócio é o seguinte, o culto de seus aí, está nada bom. Você está simplesmente fazendo com boca, mas o coração está fazendo. É tanto que ele falou que o jumento era mais importante do que o culto que o povo de Israel, a honra que o povo de Israel estava prestando para ele. Aí às vezes eu pergunto, será que às vezes nós não estamos prestando culto e honra barato para Deus? Essa honra e culto barato para Deus, às vezes nós prestamos com o valor que nós damos e a dedicação que nós temos no culto e na honra que nós prestamos para Ele. Como que nós prestamos? Qual é o valor que nós damos para Ele? Essa semana que eu estava meditando nesse texto, aí eu estava meditando, aí eu falando nesse pedaço exclusivo do valor da honra e do culto a Deus, aí eu pensei, nós sacrificamos o culto a Deus por qualquer coisa nós sacrificamos, dispensamos, viramos as costas para o culto. Nós somos assim. Um exemplo, eu e minha esposa vão ter que viajar na outra semana, aí eu falei, mas eu não posso faltar o culto no domingo, e eu não posso faltar o trabalho do sábado, então eu tenho que faltar na fábrica, então eu vou faltar o dia de serviço, vou pedir folga, que eu já tenho folga mesmo, então eu vou pedir a folga. Falei, porque se eu não quero perder um dia de trabalho, porque é alto para mim, mas tenho a disposição de sacrificar o culto e o serviço a Deus, essa inversão, ao contrário, é inversão de valor muito grande que nós estamos tendo nesse reino que nós dizemos que fazemos parte. Então é isso que nós devemos prender a mulher, ir muito mais além e não se preocupar com o valor nenhum. E quando essa mulher quebra esse frasco aqui, ela está falando, eu vou quebrar que eu não quero ter lembrança de nada, e nada que possa me levar a lembrar do sacrifício grande que eu fiz para Jesus. Ressalva nenhuma, porque às vezes tem muita gente que vem para o nosso meio e fica no Evangelho. Aí ele fica com os resquícios do mundo de pecado, ele fica com lembrança, com saudade também. Ele fica lembrando, olha o que eu sacrifiquei, o que eu era antes de vir para o Evangelho, aí olha, que saudade. Tem gente às vezes no nosso meio, às vezes nós somos assim também. Às vezes nós somos assim, ficamos com algumas coisas, lembrando daquilo que nós sacrificamos para Deus, aí nós lembramos e damos saudade. Às vezes temos um romance com um passado muito bonito, e às vezes é um passado de pecado perverso, e nós criamos um romance com ele, temos intimidade com ele. Essa mulher assim, eu não quero nada que me lembre do alto valor que eu prestei para Jesus. Vou quebrar o vaso também. E quebrou e deixou. Esse perfume caro. Você vê que essa mulher tinha o coração, não estava presa no valor da posse, nem aquilo que ela era. O coração dela estava preso na pessoa de Jesus Cristo. E o seu coração, meu irmão? E o nosso coração, onde está? É uma reflexão para nós. Onde está o nosso coração? Tem muitos que estão com o coração no dinheiro, em tantas outras coisas aí, menos na pessoa de Jesus. E essa mulher deixou bem claro, que o coração dela estava em Jesus. Nem os estranhos, nem o ambiente, nada era importante aqui para ela. Importante era Jesus. O coração dela estava em Jesus. E às vezes eu me preocupo que às vezes nós conseguimos fazer tantas coisas para Jesus sem o coração estar nele. Fazemos para ele, mas sem o coração estar nele. O exemplo mais clássico que nós temos aqui é o Judas, que estava com Jesus quase 3 anos e pouco. Era filho do maligno e ladrão, que estava roubando o dinheiro que estava lá.
E andava com Jesus e fazia as coisas para Jesus. E às vezes eu me pergunto que será que às vezes nós não estamos fazendo coisas para Jesus, mas o coração afastado de Jesus. Falando de Jesus, mas o nosso coração ainda não está com Ele, está preso em algo. Essa mulher nos mostra que não. E tem mais um outro personagem aqui, uns personagens que querem os indignados com o culto dos outros. Se indignados. O que é isso? Para que desperdício gastar esse perfume tudinho para Jesus? Tem tantos pobres por aí. Jesus não merece tudo isso. 300 denários mais ou menos. Olha, vai gastar esse perfume todinho. Jesus não está à altura de tal sacrifício. Será que nós não somos assim, exigentes? Com nós mesmos, ou principalmente com os outros que querem ir um pouco mais além e nós queremos limitar a caminhada dessas pessoas? Às vezes é o filho, a esposa, o marido. Às vezes nós ficamos indignados. É muita coisa que está fazendo. É coisa demais que está fazendo, é coisa demais que está envolvido, é coisa demais que para com isso. Jesus não está à altura. Já pensou? Eu tenho 3 filhos. Tenho um menino, um rapaz de 22, uma filha de 19 e outra de 14. E nós preparamos nossos filhos para outra pessoa. Se meu filho chegar assim, pai, eu vou virar as costas para tudo, agora eu quero virar missionário em algum lugar. Será como que vai meu coração receber isso? O Enéas. Que nós preparamos nosso coração para tantas outras coisas, então é sacrifício demais que está fazendo para Jesus. Não faça tudo isso. Às vezes nós colocamos barreiras na frente das pessoas e às vezes são as próprias barreiras para as pessoas que querem ir um pouco mais além. É sacrifício demais. Não faz tudo isso. Isso é exagero. É os indignados. E os indignados estavam na mesma mesa que Jesus. Está percebendo aqui? Está na mesma mesa. O único que eu acho que não estava sentado aqui era essa mulher. Mas os outros, você estava sentado. Até os indignados faziam parte da mesa. Jesus não está à altura de tão grande coisa que você está fazendo por ele. Às vezes tem pessoas em nossas comunidades que passam por isso, na sua casa. É uma coisa que a gente deve orar a Deus, para Deus fazer a obra, Deus fazer o trabalho dele, o Espírito Santo. Deus tem um poder para fazer isso qualquer hora. Mas às vezes nós também somos aquelas pessoas que colocamos limite e viramos o empecilho para aqueles que querem ir um pouco mais além. É sacrifício demais. Não somente isso, eles tinham uma fúria disfarçada de religião deles. O que é isso? E começaram a ofender a mulher. Eles sentiam uma raiva, uma fúria dentro do coração deles. Então essa boa atitude, esse bom culto da mulher a Jesus fez a fúria do coração deles que estavam escondido, da alma deles, que estava lá escondido no fundo da alma, sair para fora. Às vezes eu pergunto, irmão, será que às vezes nós não temos o que está escondido na alma nossa, no porão do coração nosso, o que está escondido? Que qualquer situação que acontecer, às vezes isso vai sair para fora e não era para ter feito isso. Entregou aquilo que nós éramos, que estava camuflado em nossa religiosidade. E esses homens estavam, porque eles ficaram indignados e começaram a ofender a nossa mulher. Então uma fúria disfarçada, escondida, camuflada, indignação, raiva, reprovação dentro do coração deles. E isso é sutil, que às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós mesmos somos assim. Nós mesmos somos assim. Às vezes, quantas vezes eu estou lá, às vezes eu estou lá no serviço, às vezes estou orando, às vezes estou cantando, aí vai, de repente não vem uma coisa no coração, aí que eu penso, não, meu Senhor, que crueldade que está dentro do meu coração, meu Deus do céu. E eu acho que é só eu que sou assim. Que a gente volta em si e fala, não, isso é cruel, isso é maldade. Às vezes é coisas que está lá dentro, que precisa sair para fora, que nós não conseguimos desprender dela. E esses homens tinham, esses indignados tinham essa. E eles tinham essa preocupação com os pobres aqui, mas era uma falsa preocupação. Se eram preocupados com o pobre, mas o que eles estavam fazendo para mudar a situação do pobre? Eles queriam mudar a situação do pobre com a posse monetária de outra pessoa. Mas o que eles estavam fazendo para mudar a situação do pobre?
Jesus falou, sempre teve pobre, sempre haverá pobre. Oportunidade vocês sempre vão ter. Mas sabe, às vezes quem traz esse tipo de julgamento é aqueles que menos fazem. É o que traz esse julgamento para aqueles que fazem. E aliás, esses pobres aqui, eles eram mais usados como instrumento para justificar a crueldade e a reprovação que eles tinham a respeito dessa mulher. Um exemplo na nossa igreja é, tem pessoas que falam assim, eu dar dízimo, oferta na igreja? Você está doido? Faça isso. Não, rapaz, eu dou para o pobre, eu dou para o mendigo. Mas vê se eles fazem isso. Não fazem. Não dá. Se eles não dessem dízimo, oferta, mas fosse distribuir para os pobres, os mendigos aí na rua, ainda não vai mais. Quem sempre usa esse argumento, ele não faz nada para mudar a história ou ajudar a vida de alguém. Esses os indignados. Eles tinham uma má qualidade, que eles queriam colocar preço no sacrifício dos outros. Colocar preço no trabalho dos outros. A pessoa chegar assim, não, o que você tem vale isso, o que você vale isso, você só vale isso. Colocar preço nas coisas e na vida e no culto dos outros. Nós não estamos para precificar nada, nem agregar valor ou tirar valor de nada, nem de ninguém que presta algo para Deus. Eles vêm indignados. Às vezes nós nos encontramos nesta mesma posição deles, no culto a Deus, no serviço a Deus. Mas tem um outro personagem, Jesus. Jesus, ele chama a atenção para sair da teoria e entrar mais para a prática. Porque às vezes os outros tinham muitas palavras bonitas de culto e serviço a Deus, mas essa mulher entrou para a prática. Nós somos teóricos demais. Nós temos teoria, nós temos a cabeça cheia de teoria e informações demais, mas pouca prática nós temos. Não precisamos mais de informação, não precisamos muito de teologia, não precisamos de tanta coisa. Nós precisamos colocar aquilo que aprendemos em prática. E Jesus chamou essa mulher aqui no culto dela, ela saiu da teoria e foi para a prática. Irmão, se nós fôssemos praticantes pelo menos de uma parte daquilo que nós aprendemos, as nossas igrejas, a comunidade seria completamente diferente. Daquilo que nós falamos que deve ser feito na teoria e nós colocássemos em prática, seria bem diferente as igrejas, as comunidades evangélicas hoje. Está na hora de nós sair desse mundo de ortodoxia, então é mais a ortopraxia, a prática daquilo que nós defendemos, que acreditamos que é correto, aquilo que é doutrina, aquilo que é santo. E essa mulher não tinha teoria, ela foi mais para a prática, para o culto dela, e Jesus chama a atenção para isso. Não julgue o ato dela é bom, é louvável, vai ser famoso, vai ser conhecido. É a prática dela. Não somente essa, Jesus elogia. Enquanto tinha aqueles que estavam indignados com o culto dela, julgando ela, ofendendo ela, vem Jesus, estende elogio para essa mulher. E esse elogio de Jesus mostra mais uma vez que tipo de pessoas que ele conta e quer mais ao lado dele e demonstra mais a dimensão da reprovação dos indignados que estavam ali. Então o elogio de Jesus está expondo mais a reprovação que ele tem a respeito daqueles que estão ali. E não somente isso, Jesus expôs a hipocrisia deles. Pobre, vocês sempre tiveram, sempre teve e sempre haverá, e oportunidade sempre terá de ajudá-los. Então Jesus expôs a hipocrisia deles nesse elogio, nesse ato de elogiar esta mulher aqui. Às vezes Jesus precisa, às vezes o Espírito Santo precisa nos pegar, às vezes, e tirar-nos, às vezes, do mundo da hipocrisia em nós e colocar naquilo que é a realidade, aquilo que nós somos. Tirar-nos daquele mundo que nós vestimos de máscaras e tirar as máscaras e mostrar, isso é você, Carlos, isto é você, Enéas, é esse que às vezes nós nos revestimos de hipocrisia demais. Jesus expõe a hipocrisia todos esses religiosos aqui. Não somente Jesus chama a atenção deles, que ela falou assim, olha, esse ato dela aqui, ela está fazendo alguma coisa que tem que ser feita e ela está fazendo antes que eu venha morrer, antes que seja
tarde demais. Eu estou aqui, mas um dia vocês não vão me ter mais. Irmãos, a oportunidade rejeitada às vezes traz um peso muito grave. A oportunidade perdida por nós, principalmente para honrar a pessoa de Deus, fazer serviço para Deus, rejeitar isso, deixar passar, isso às vezes pode nos custar caro, porque às vezes não pode ter mais segunda chance, às vezes não vai ter mais uma segunda oportunidade. Jesus estava bem claro, e eu não estou agora, no momento, vai chegar um momento que não estou mais. Então é a hora que nós devemos sempre aproveitar, o momento que Deus nos oferta de vida, e de estar na presença dele com os irmãos, deve ser aproveitado ao máximo, porque um dia nós não vamos ter mais esse tempo. Aí depois não vamos ficar lamentando. Acabou, já era, passou, é tarde demais. Ou se eu soubesse como era tão bom. Tem uma história que eu sempre falo de um moço que ele casou, namorava, casou, aí a mulher dele pegou câncer, e de repente essa mulher dele pegou câncer, ficou muito tempo acamada e passou um tempo, depois de um bom tempo ela faleceu. Aí ele se sentiu livre e foi ler o diário dela. Aí ela falou assim, no diário dela, ele lendo, ela falou assim, se ele falasse que me amasse, como ele falava quando namorávamos, será que ele vem para casa hoje? Será que ele vai jantar comigo hoje? Eu queria tanto que ele me abraçasse, ou me beijasse. Eu queria tanto ouvir ele entrando nesse quarto, falar comigo que me amava. Aí esse homem terminou de ler o diário, só correndo, foi lá para o cemitério chorar, deitou no túmulo da esposa. Se eu soubesse. Será que às vezes isso não vai ser o lamento e a música de muitos de nós? Se eu soubesse, eu não teria perdido a oportunidade. Não teria virado as costas para o Evangelho, não teria virado as costas, deixar de honrar Jesus. Se eu soubesse, eu não iria perder tempo com tantas outras coisas inúteis. Se eu soubesse, eu ia valorizar mais cada oportunidade que Jesus me dá. Será que isso não pode ser a música de muitos de nós? Amanhã, se soubesse. Então aproveita esse tempo que se chama hoje. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas gostam de honrar as pessoas depois que morrem. O tempo perdido aí já era, meu irmão. Aí não vale mais nada. Era. Não vou ungir Jesus. Lógico, era costume dele, ungir depois de morto. Mas essa mulher foi extravagante. Ela foi, não, vou ungir antes, ela está viva. Ele vai observar, ele vai sentir o cheiro da fragrância do perfume que eu vou oferecer para ele. Então ele tem que estar em vida. E às vezes nós prestamos honra para a pessoa que depois já morreu. Tempo perdido, meu irmão. Não, então aproveite o tempo que é hoje. Eu vou abrir logo um parênteses. Aproveite a sua esposa hoje. Aproveite seu marido hoje. Aproveite seus filhos hoje. Aproveite quem está do seu lado hoje. Porque amanhã você não pode ter eles mais ao lado de vocês. Fecha. Jesus não somente faz isso, Jesus decide falar assim, a fama do que ela fez vai correr. A honra que Jesus estende a essa mulher. A honra, não vou falar o bom nome, porque nem nome ela tem aqui, mas essa personagem, Jesus honra e fala assim, ela vai ser lembrada por todo lugar que o Evangelho for pregado, todos vão contar a história dela. E Jesus a honrou tão grande que hoje está eu e você aprendendo sobre ela aqui. Isso é honra demais. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, fala que a honra e o bom nome é muito bom. Agora abrir para eles, principalmente quando Deus estende isso para nós. Isso é maravilhoso demais. Isso é muito maravilhoso. Só que nós não nos preocupamos mais com isso. Não preocupamos mais com isso. E essa honra que Jesus estendeu a essa mulher chegou até nós e vai estender à igreja também. Porque ele falou que naquele dia, que no livro de Mateus capítulo 25, ele falou naquele dia que ele vai chegar e falou assim, entre, vai possuir aqui, ó, que vocês aqui, ó, tudo pertence a vocês. Isso é uma honra que ele vai estendendo até a igreja também. Mas para que isso possa acontecer na minha vida e na sua vida, na eternidade, vai depender da nossa atitude como cristão. O nosso comportamento como cristão vai definir se nós vamos ser honrados ou não.
se vamos ser bem recebidos ou não, se vamos ser reconhecidos como cristãos ou não. O que vai definir isso é o comportamento, a atitude minha, sua, nós como cristãos, a respeito do Evangelho em nossa vida, a nossa prática. O que vai definir tudo isso, o seu futuro, se vai ser louvável ou não, de honra não, é a partir do momento, com que tipo de culto que nós prestamos a Deus. Que valor nós agregamos naquilo que nós fazemos e ofertamos e oferecemos para Deus. Se nós somos gentios ou não, se nós somos hospitaleiros ou não, se nós somos religiosos, camuflados com hipocrisia dentro do nosso coração, ou nós temos muita teoria. Isso é a nossa vida aqui hoje, que vai definir como nós somos. É uma reflexão para mim e para você. Porque se nós formos viver uma vida de qualquer maneira, igual esses indignados aqui, não vale a pena. Mas vale a pena nós termos a mesma atitude que esse Simão leproso, a mesma atitude que essa mulher que teve. Eu quero honrar a Jesus com tudo o que é de mais precioso para mim. Quero honrá-lo e não estou me preocupando com mais nada, nem com pré-julgamentos. Será que não está na hora de nós irmos um pouco mais além, ser um pouco mais extravagante em nossa adoração e nosso culto a Deus? Será que não está um pouco na hora de nós irmos um pouco mais e sair dessas limitações que nós colocamos para nós mesmos, que é o pré-julgamento e a preocupação, o que vão pensar de nós? Amém, irmãos? Amém. Eu não sei que horas que acaba aqui. Tem 9 horas. Mas que hora que acaba o culto? Oi? Que hora que acaba o culto? Amém, irmãos? Não, porque eu não estou andando em muito longe, não. Então, eu vou deixar esse texto para a meditação dos irmãos. Medite em casa. E vamos conversar com Deus a respeito disso. O que tem de tão precioso nessa mulher, nesse Simão, nesse leproso? O que tem tão precioso que nós precisamos colocar em prática em nossa vida? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a graça de Deus para nos possibilitar, nos capacitar a caminhar essa jornada, a seguir esses mesmos passos também. Nós somos Deus tem o Espírito Santo à disposição para nós fazer isso. E também policiar a nossa vida de religião, a nossa religiosidade. Porque às vezes nós deixamos de policiar as coisas e nós somos igual esses outros aqui, indignados aqui com as outras. Às vezes nós somos, vestimos uma máscara, colocamos uma máscara, uma roupa de religiosidade, mas às vezes tem algumas coisas ocultas dentro do nosso coração que é perverso, que é cruel. Martinho Lutero, que acho que ele falou isso, eu pensava que o miserável morria na água do batismo, mas o miserável está dentro vivo. Às vezes, será que não tem algumas misérias nossas que está oculta dentro do nosso coração? E às vezes surge de oportunidade, aí esse negócio sai para fora. Aí quando você já teve a sensação de conversar com alguém falou alguma coisa que não deveria ter falado, agora já era, já foi. E às vezes, será que não somos assim? Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. E o culto a Deus, meu irmão, não ponha valor. Cristo está muito, é valor incalculável, está muito além. Por que se Deus não poupou o seu próprio filho, aquele que tinha de melhor, e ofertou para nós, para morrer no seu lugar e no meu? Então por que nós vamos pôr preço e limite de preço naquilo que nós fazemos para Deus? Deus não olhou para o valor daquilo que Ele estava sacrificando. Ele olhou para onde Ele queria chegar, o que Ele queria alcançar. E às vezes nós olhamos o preço do culto, olhamos o preço do sacrifício. O ponto de chegada é o menos importante. Quem eu sou diante de Deus, quem eu serei diante de Deus, isso não tem tanto valor assim. Às vezes nós temos esse tipo de comportamento. Às vezes nós somos assim. Eu sou assim, pois nós somos assim. Amém? Eu quero parar aqui, que Deus abençoe, eu quero fazer uma pequena oração.